Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Ficamos já felizes em poder participar com os irmãos de mais uma pré-aula, mais um momento de reflexão pedagógica sobre a lição de adolescentes. Lição essa que tem como temática do trimestre como viver no mundo à luz da Bíblia. E nós vamos comentar com os irmãos a lição de número 9. Lição esta que tem como título Os cristãos e a prática da misericórdia. Na leitura bíblica que a gente tem como base para discorrer esta lição, encontra-se em Isaías, capítulo de número 58, versículos 5 a 12. E a mensagem que fica da lição é: e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 17. Tá bom? É interessante que você tenha mais de uma versão bíblica e que possa trabalhar com os seus alunos justamente alguns sinônimos, tá? Nós temos aqui, então, uma Bíblia corrigida, cujo texto, que é o da mensagem, vai dizer assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, tá? Então vocês vão perceber aí um paralelo, a compreensão entre um texto e outro, e os meninos vão poder trabalhar aí alguns sinônimos, mas no geral vão associar ao título da lição, que é a prática da misericórdia. E é claro que no decorrer da lição, o comentarista ele amplia a ideia de misericórdia, porque ele traz justiça e misericórdia, tá bom? Lembrando que, como professores, nós não podemos fugir dos objetivos. Eu sei que cada aula é uma aula, cada aula tem uma situação diferente, cada aula alunos perguntam coisas distintas e, às vezes, acontece de nós nos dedicarmos à resposta de alguns alunos que pode até divergir dos objetivos. Mas, no geral, nós seguimos os objetivos porque é o norte que cada professor tem para cada aula. E no objetivo 1, ensinar os conceitos bíblicos de misericórdia e justiça social. No título não tinha o nome justiça social, tá? Mas aqui na lição tem, e é necessário que você, enquanto professor, trabalhe esse conceito, tá? E é bom que fique bem trabalhado, porque há algumas influências, principalmente nos livros, dessa ideia de justiça social, tá? Em detrimento aos princípios bíblicos, tá? Então, muito cuidado na hora de definir esses conceitos com a ajuda de outros livros, porque tem muita gente, a partir das necessidades das classes sociais, na briga pelos direitos das classes sociais, das minorias, trazendo alguns conceitos que vão interferir no conceito que a gente já tem. Não é preconceito, tá? É necessário que você consiga trabalhar com o seu aluno para que ele construa o seu próprio conceito dentro daquilo que a Bíblia já nos orienta. Segundo objetivo, refletir acerca do nosso papel como cristãos perante as necessidades da sociedade. Tá? Há algum tempo atrás, trabalhei aí com um grupo de adolescentes sobre dons espirituais. E é natural que os adolescentes, por uma questão já de repasse na igreja, compreendam que existam apenas 9 dons espirituais, quando, na verdade, existem muito mais. O próprio Paulo, quando está tratando em Coríntios dos dons espirituais, faz uma outra relação, que aí nós, na hora de explicarmos, vamos trabalhar dons espirituais
operacionais, ministeriais, mas são dons espirituais, dons dados pelo Espírito Santo de Deus. E um dom que não é muito visto, não é muito comentado, dons de socorro. Deus tem dado esses dons para a sua igreja, para a necessidade da igreja. E como disse o apóstolo Paulo, também trazendo sobre dons espirituais lá aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 11 e 12, no 12 vai dizer que esses dons são justamente para aperfeiçoamento dos santos. Então, além de tantas coisas, socorrer. E é justamente aqui, acerca do nosso papel como cristãos perante as necessidades da sociedade. A sociedade tem necessidade? Nós temos de Deus esse dom de socorrer? Então, vamos colocar em prática. Terceiro e último objetivo, qual é a missão da igreja? E justamente essa possivelmente seja mais prático para os meninos, porque já vem percebendo essa missão e muitos nossos adolescentes não evangelizam, né, pela faixa etária, mas vai de igreja para igreja e alguns já conseguem fazer evangelização em massa, e aí é necessário trazer prática a teoria e que eles compreendam a missão da igreja, a missão da eclésia, tá? Feito isso, atingindo os objetivos, a aula será maravilhosa, tá bom? No Hora de Aprender, o comentarista ele divide essa lição em 3 tópicos: o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento, o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento e, por fim, objetivo 3, a prioridade é a pregação do Evangelho. Missão da igreja, tá? Então é justamente aí que nós vamos abordar. Mas como eu gosto de aproveitar as características da lição da Escola Bíblica Dominical, e na lição de adolescente, a sua divisão, ela traz o Ei Professor e o ponto de partida, então não deixe de explorar essas subdivisões da sua lição, tá bom? Mesmo que você não passe muito tempo, mas aproveite um pouquinho para refletir nesses 2 tópicos aqui da lição para o professor, tá bom? No tópico de número 1, princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento, eu, professor Gastone, sugeria a vocês para aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de reportagens, de mídia, de comunicação, e promoveria entre os vossos adolescentes um momento de reportagem. Vejam aqui. 1, 2, terceiro parágrafo aí, Tem lá: assim, a lei exigia que o povo de Israel tivesse cuidado com as pessoas que estivessem em situação de vulnerabilidade. Apresenta 3 textos: Êxodo 22, Levítico 19, Deuteronômio 10. E aí tem mais Deuteronômio, mas começa lá no 10. O que acontece? Você pode promover seus alunos em 3 equipes. A primeira equipe com o primeiro texto, a segunda equipe com o segundo texto, a terceira equipe com o terceiro texto, e entrevistar aleatoriamente na congregação 3 pessoas sobre essa prática no Antigo Testamento para com as pessoas vulneráveis, em situações de vulnerabilidade. Tá? Você pode fazer o próprio questionário do repórter ou com eles mesmo você ir construindo. Mas a ideia principal é a pessoa entrevistada: você sabia que o povo de Deus tinha registro na lei para amparar aqueles que estavam em situações difíceis, pelo texto aqui da lição, em situação de vulnerabilidade? Possivelmente os irmãos vão dizer: sabia, mas onde que está escrito? O que diz? Tá? E aí, esse aluno que fosse fazer a entrevista iria justamente fazer a socialização desse texto com a pessoa entrevistada e depois trazer para a sala a discussão do que aconteceu, tá?
a pessoa que eu entrevistei já sabia, já conhecia, já tinha de cor e salteado. Ou, como na maioria das vezes acontece, a pessoa nem sabia disso, mas aprendeu agora conosco. Então, imaginem que a lição de vocês, que é para adolescente, ela pode servir agora para toda a igreja. Tá? E ainda sugiro mais, no final da escola bíblica dominical, peça um tempinho para o dirigente, para vocês socializarem a aprendizagem do dia. Ó, isso por quê? Os cristãos e a prática da misericórdia. Misericórdia é se colocar no lugar do outro. Então, tem muita coisa para vocês abordarem aqui, tá bom? A ideia de entrevistar, de pesquisar, de fazer reportagem, tá? Fica a critério de vocês, é claro. Mas a mesma estratégia para o tópico 1 poderia ser estratégia para o tópico 2, onde vai se abordar o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento, tá? E é claro que você pode abordar, trazer o paralelo entre o que a gente acha que é justiça e o que de fato é justiça, baseado, tá, nos princípios da palavra de Deus. Você pode, por exemplo, provocar uma situação de debate. Ora, ao lado de Jesus, tinham 2 malfeitores. Começa a trabalhar com os vossos alunos que situações poderiam ter levado uma pessoa a ter morte de cruz, ser considerado maldito, tá? Depois de elencado tudo aquilo, agora pergunta lá para os adolescentes, né? De fato, essas pessoas eram dignas de morte? Na época existia pena de morte e a sociedade entendeu que sim. Pergunta para elas, eram sim dignas de morte? Agora, baseado nas escrituras. Irmão Gastão, é muito polêmico, mas é isso que nós precisamos provocar nos nossos adolescentes. Eles precisam saber o que é misericórdia e precisam saber o que é justiça social. E o nosso parâmetro de justiça não pode ser o do irmão Gastone, tem que ser o parâmetro de Jesus. Que um dos malfeitores, que estava lá porque merecia, né, recebeu de Deus o perdão. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se fosse você, se fossem seus alunos, concederia a ele este presente, esta dádiva de estar com Jesus no paraíso? Possivelmente não, porque nós iríamos olhar para os problemas, para os defeitos, para os pecados. Jesus, naquele momento, olha para um coração quebrantado, contrito e que pede perdão, que reconhece que errou, que reconhece que Jesus era Deus, que reconhece que não merecia estar ali. Quando Jesus pega isso e que se apropria da fala daquele malfeitor, que antes era malfeitor, concede a ele esse benefício. E é justamente isso que nós precisamos. Exercer misericórdia. Se nós, como povo de Deus, exercêssemos misericórdia, viveríamos num mundo bem melhor. E se cada um de nós começarmos a trabalhar com os nossos alunos direito, o conceito de misericórdia, essa aplicação da misericórdia em nossas vidas, certamente os nossos adolescentes produzirão ainda muito mais do que nós, tá bom? Terceiro e último tópico, que é justamente a missão aí da igreja, que vai estar respaldado no terceiro objetivo desta lição, que é a pregação do evangelho. Mas só que, fechei, viu? Nem vou comentar mais, já fechei. Só que muito mais do que abrir a Bíblia e dizer isso, o povo quer ver de nós as ações que estejam aqui dentro. Muito mais do que a pregação falada, quer ver a pregação vivida.
Que Deus te abençoe, querido professor, e que o seu aluno possa perceber em você que é um professor que fala aquilo que prega e que prega aquilo que fala. Que Deus te abençoe, te ajude em mais uma aula para a glória do nome de Jesus. Se você puder, se inscreva no canal da nossa igreja, curta, compartilhe, faça com que essa pré-aula chegue a mais um professor da Escola Bíblica Dominical da classe de adolescentes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.